Você ouvirá agora, na 106 FM, uma mensagem de Deus com o pastor Fernando Francelino. Cultos, terças, quintas e domingos, a partir das 20 horas. Rua Heitor Liberato, 1326. Todos são bem-vindos. Abra sua Bíblia comigo lá em Lucas capítulo 5. E nós vamos para o momento da palavra do Senhor. Lucas capítulo 5, a partir do verso 1. A palavra do Senhor diz assim: certo dia, Jesus estava perto do lago de Genezaré, ou mar da Galileia, e uma multidão o comprimia de todos os lados para ouvir a palavra de Deus. Viu à beira do lago 2 barcos, deixados ali pelos pescadores, que estavam lavando as suas redes. Entrou num dos barcos, o que pertencia a Simão, e pediu-lhe que o afastasse um pouco da praia. Então sentou-se e do barco ensinava o povo. Tendo acabado de falar, disse a Simão: vá para onde as águas são mais fundas. E a todos ele disse: lancem as redes para a pesca. Simão respondeu: mestre, esforçamo-nos a noite inteira e não pegamos nada. Mas porque és tu quem está dizendo isto, vou lançar as redes. Quando o fizeram, pegaram tal quantidade de peixes que as redes começaram a rasgar-se. Então fizeram sinais a seus companheiros no outro barco, para que viessem ajudá-los. E eles vieram e encheram ambos os barcos, ao ponto de começarem a afundar. Quando Simão Pedro viu isto, prostrou-se aos pés de Jesus e disse: afasta-te de mim, Senhor, porque sou um pecador. Pois ele e todos os seus companheiros estavam perplexos com a pesca que haviam feito, como também Tiago e João, os filhos de Zebedeu, sócios de Simão. Jesus disse a Simão: não tenha medo, de agora em diante você será pescador de homens. Eles então arrastaram seus barcos para a praia, deixaram tudo e os seguiram. Amém? Vamos orar. Espírito Santo, não podemos nada sem o Senhor, Pai. Neste momento, Deus, tudo que nós ansiamos, Deus, queremos é ouvir a Tua palavra, Senhor. Pai, queremos que o Senhor fale conosco. Eu te peço, Espírito Santo, que o Senhor me dê ousadia, sabedoria para ministrar a Tua palavra, Pai. Essas pessoas que aqui estão, Deus, estão para ouvir do Senhor a instrução, Pai. Por isso eu te peço, abra a porta da palavra. Nos ensina, nos orienta, Senhor. Que essa palavra, Deus, dê frutos. E que tudo que nós estamos fazendo nesta noite, Deus, sirva para a honra e glória do Teu nome. Que as nossas vidas, Senhor, sirvam para a glória do Teu nome. É a oração que nós fazemos, em nome de Jesus. Amém. Graças a Deus. Amém. Gente, estamos diante de um momento do culto que, para aqueles que talvez estão começando agora, para aqueles que talvez estão entrando agora no corpo de Cristo, talvez não entendam ainda muito bem como funciona a dinâmica de um culto. Um culto, nós temos 3 momentos fundamentais, essenciais. Sem eles não existe culto. O primeiro momento do culto é o momento da adoração. É isso que nós estamos fazendo até agora, estávamos fazendo até agora. O momento do louvor é o momento onde nós atraímos a presença do Espírito Santo. É o momento onde nós damos o nosso melhor para adorar a Deus. Às vezes nós temos a impressão de que o louvor não está muito bem durante um culto. Não foi o caso de hoje, muito pelo contrário. Mas às vezes nós estamos num local e a gente pensa: eu acho que o louvor não está muito bom, eu acho que está faltando alguma coisa, eu acho que poderia ser melhor, eu acho que deveria ser diferente. Todo esse achismo que nós temos quando nós estamos observando um louvor e ele não está de acordo com a nossa vontade, isso significa, meu irmão, que nós não estamos fazendo aquilo que nós deveríamos fazer para Deus. Porque o louvor é um momento de entrega nosso, é um momento de adoração nosso. Nós conhecemos lugares que as pessoas, no momento da adoração, não têm um instrumento, elas não têm capacidade, elas não têm talvez o dom do canto, de tocar,
talvez eles não tenham o dom que nós temos aqui, mas isso não impede o Espírito Santo de Deus vir sobre aquele local quando eles abrem a boca para adorar, porque a palavra do Senhor diz que Deus está procurando verdadeiros adoradores, que o adorem em espírito e em verdade. Então a adoração perfeita não é a adoração da tecnologia. A adoração perfeita não é a adoração daquilo que nós estamos fazendo aqui com relação àquilo que é físico. A adoração perfeita é aquela adoração que nós entregamos o nosso espírito e em verdade ao Senhor. Quando nós nos entregamos em espírito e em verdade, quando nós adoramos do fundo da nossa alma, quando nós abrimos os nossos braços e quando nós declaramos, independente da dor que a gente esteja sentindo, independente do problema que a gente esteja passando, independente da situação em que a gente esteja, nós no momento da adoração abrimos mão de tudo isso, porque somos gratos pela salvação, pela vida eterna, somos gratos pelo sacrifício do Senhor Jesus Cristo na cruz do Calvário, e por isso nós nos entregamos a Ele como melhor oferta no momento da adoração. Então não existe culto sem louvor, não existe culto sem nós adorarmos ao Senhor, porque é neste momento que nós atraímos a presença do Espírito Santo. Certo dia eu estava aqui, na verdade, antes de nós ampliarmos a igreja, a Elisa estava nessa parte, essa parte aqui não era a igreja, era do piso para trás, e a Elisa estava ali atrás, estava numa sala que tem aqui do lado, e de repente quando começou o culto, que a irmã veio, eu não me lembro quem era, eu acho que era a Ana. Quando ela começou o culto, que ela deu início ao culto, ela disse: vamos nos colocar de pé, vamos celebrar ao Senhor, vamos neste momento declarar que o Senhor é Deus, vamos abrir os nossos braços, vamos cantar ao Senhor, esqueça todos os seus problemas. Quando ela começou a dizer isso, a Elisa teve uma visão de uma luz que entrou por esta porta que tem aqui do lado, e essa luz entrou e tomou conta de todo o ambiente. E quando ela teve essa visão, o Espírito Santo de Deus disse para ela: Jesus chegou. Você consegue entender, meu irmão, a importância que tem um culto? Você consegue entender quando o culto é iniciado? A partir do momento que o culto é dado início, nós estamos aqui celebrando ao nome daquele que é digno de toda honra, de toda glória, de todo louvor, de toda adoração, e Ele está em nosso meio hoje, porque é isso que diz a palavra dEle. Onde houver 2 ou 3 reunidos em meu nome, ali eu estarei no meio deles, disse Jesus Cristo. Então Ele está aqui hoje, meu irmão. Isso não é piegas, isso não é palavras de efeito, frase de efeito, isso é a realidade, meu irmão. Eu não sei o que você tem buscado, o que você tem buscado do Senhor, eu sei que Ele está aqui hoje. Se você entregar o teu coração a Ele, meu irmão, o Espírito Santo de Deus está te procurando. O Espírito Santo de Deus está procurando um verdadeiro adorador nessa noite. O Espírito Santo de Deus está procurando alguém que quer se derramar na presença do Senhor nesta noite. Então é um momento de culto. Temos o nosso momento de ofertas, que é o momento onde nós prestamos, meu irmão, as nossas ofertas ao Senhor, para que outras pessoas sejam alcançadas, para que vidas sejam restauradas, para que toda a estrutura ministerial possa ser suprida, para que nós possamos levar, meu irmão, como diz a palavra do Senhor, não só a mensagem, mas o pão, a veste, tudo aquilo que os necessitados precisam. Essa igreja tem um trabalho social forte demais, com o Vale Ebenezer, que é um centro de transformação de vidas. O nome lá está Centro de Recuperação, mas eu creio que lá é um centro de transformação de vidas, porque a sociedade só que recupera, mas Jesus Cristo é que transforma as nossas vidas de verdade. Mantido por essa igreja, com as nossas ofertas, com a nossa dedicação, e eu louvo a Deus porque Deus deu uma igreja, meu irmão e minha irmã, que tem entendido o propósito, e por isso nós estamos fazendo tantas coisas. Estamos em obra o tempo inteiro. Para onde você olhar, você vê uma parede quebrada, você vê um tijolo sendo levantado, você vê uma ampliação sendo realizada, e você vê necessidades que precisam ser supridas, porque Deus tem nos abençoado, e mais do que isso, meu irmão, tem dado um povo abençoador, e eu sou grato ao Senhor pela tua vida, em nome de Jesus. E eu tenho certeza que o Senhor está te abençoando. Eu tenho certeza que isso traz sobre a tua vida, meu irmão, a bênção do Senhor. E aí nós chegamos também no momento da palavra. Este momento, meu irmão, é um momento sublime, onde Deus começa a falar conosco. Este momento é o momento onde Deus nos ensina. É o momento onde Deus nos revela. O momento da palavra, meu irmão, é aquele momento que tem poder para fazer, meu irmão, você levantar do pó.
O momento da palavra é aquele momento que tem poder de fazer você chegar na igreja destruído, desanimado, cheio de más intenções, cheio de vontade de desistir. Pessoas entram na igreja, meu irmão, pensando que naquela noite vão se suicidar. Pessoas entram na igreja achando que a sua cura não vai chegar, e quando ela ouve a palavra de Deus, meu irmão, ela sai completamente mudada. É o poder da palavra do Senhor que vem sobre a nossa vida em nome de Jesus. Por isso que o momento da palavra é tão importante nós prestarmos atenção. Por isso que no momento da palavra é tão importante nós estarmos ligados. Por isso que é importante nós não andarmos. Por isso que é importante nós estarmos sintonizados. Não é porque o pastor da igreja subiu para falar, é porque a palavra de Deus está sendo ministrada. E uma frase pode mudar a tua vida, porque Jesus Cristo numa palavra é capaz de mudar e de transformar a nossa história. É isso que a palavra do Senhor nos ensina. E aí Jesus Cristo está aqui, neste momento, chegando no início do seu ministério. Jesus está neste momento saindo para realizar a obra que o Senhor tinha para ele. A palavra do Senhor nos mostra que Jesus estava iniciando o seu ministério. E a primeira pergunta que eu quero deixar no ar, a primeira questão que eu quero deixar no ar, é a pergunta de saber se Jesus Cristo precisava daqueles discípulos. Saber se Jesus Cristo, pergunto para você, se Jesus Cristo precisava de alguém para realizar o seu ministério. A palavra do Senhor nos diz que Jesus está indo para o início do seu ministério, e ele está indo formar discípulos, escolher os seus primeiros discípulos. Meu irmão, o que eu entendo, olhando para a palavra do Senhor, é que Jesus Cristo é o alfa e Jesus Cristo é o ômega. O que eu entendo quando eu olho para a palavra de Deus, é que Jesus Cristo tem poder para fazer infinitamente mais além daquilo que nós pedimos ou pensamos. O que eu entendo quando eu olho para a palavra do Senhor é que Jesus Cristo tem poder para fazer qualquer coisa que Ele assim desejar, sem que ninguém lhe diga o que deve ser feito ou como deve ser feito. Mas mesmo assim, olhando para a palavra de Deus, eu vejo que Jesus Cristo decidiu, quando começou o seu ministério, escolher alguns homens, escolher algumas pessoas. Sabe o que eu aprendo aqui, meu irmão? Que Jesus Cristo pode todas as coisas, mas Ele prefere contar com você. Jesus Cristo pode fazer o que Ele quiser, mas Ele prefere contar com você. Jesus Cristo prefere contar conosco. Jesus, Ele pode curar aquela pessoa que está enferma nos hospitais, nas enfermarias. Jesus pode visitar neste momento em qualquer lugar onde houver um doente. Ele pode visitar esse doente e mudar a vida desta pessoa. Mas o que eu aprendo na palavra de Deus é que mesmo Jesus podendo fazer isso, Ele prefere que nós participemos do milagre, impondo as mãos sobre os doentes, e pela autoridade que há no nome dEle, esse doente ser curado em nome de Jesus. Ele prefere contar conosco. O Jesus Cristo que nós conhecemos na palavra, apesar de ter poder de eliminar todo o mal, de expulsar todo o mal, Ele disse que na sua palavra Ele tem poder para fazer o que Ele quiser, mas Ele prefere que nós utilizemos desse poder que Ele nos deu, a autoridade que Ele nos deu, para determinar que o mal vai embora, e o mal tem que ir embora em nome de Jesus. Jesus pode fazer sozinho, meu irmão, mas Ele prefere contar com você. Jesus pode salvar aquela pessoa que está hoje indo à perdição, e você sabe quem é. Jesus pode ir lá na casa dela e mudar a história dela. Ela tem um encontro pessoal, particular, íntimo, individual, como muitas pessoas tiveram. Mas por algum motivo, meu irmão, Jesus prefere que a gente faça parte do reino de Deus. Ele prefere que a gente caminhe com Ele. Ele prefere que a gente bote a mão no arado. Ele prefere que a gente faça, meu irmão e minha irmã, a vontade dEle, através do nome dEle, mas Ele prefere nos utilizar na obra, meu irmão, para que você não seja um objeto morto, para que você não seja um peso morto, mas para que você seja, meu irmão e minha irmã, alguém que participa do reino de Deus, porque existe uma coroa, meu irmão e minha irmã, reservada para cada um de nós. Existe um tempo de eternidade, meu irmão e minha irmã, um tempo onde você viverá por toda a eternidade com o Senhor Jesus Cristo, e tudo que nós levaremos, diz a palavra do Senhor, são as nossas obras. Por isso que Jesus Cristo disse: façam, vão por todo mundo, preguem o evangelho a todas as pessoas, batizando-as em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo, e eu estarei com vocês por todos os dias, até a consumação dos séculos. Jesus
Jesus Cristo está com a sua igreja. Ele está com você, Ele está na tua vida, Ele está lá com você quando você vai e acha que está sozinho, Ele está com você quando todo mundo se volta contra você, Ele está com você e a autoridade dele está sobre a tua vida em nome de Jesus. Então use essa autoridade, meu irmão, porque Ele pode fazer grandes coisas através do poder que Ele te deu em nome de Jesus. É o que a palavra do Senhor nos ensina. Jesus Cristo, Ele estava indo procurar esses homens indoutos, homens sem cultura, homens sem conhecimento. Jesus, apesar de poder fazer o seu ministério todo sozinho, talvez Ele teria muito menos problema para resolver como Ele teve durante todo o seu ministério, mas Ele preferiu escolher esses homens, uma dúzia de homens sem cultura nenhuma, uma dúzia de homens que não entendiam nada sobre a palavra de Deus, uma dúzia de homens que entendiam muito de pescaria, mas ficavam por aí, talvez, meu irmão, semi-analfabetos, talvez homens sem estrutura nenhuma. Só que mesmo assim, meu irmão, Jesus Cristo escolheu e decidiu por estes homens. Por quê? Sabe por quê, meu irmão? Para deixar bem claro para a gente que Ele levanta quem Ele quer, como Ele quer, a hora que Ele quiser, quando Ele quiser. Quando Deus resolver escolher alguém, meu irmão, respeite a autoridade que Deus colocou sobre a vida dessa pessoa. Não importa se ela é ou se ela não era. Importa que quando a autoridade do Senhor vem sobre a vida dela, ela pode fazer grandes coisas, tudo para a honra e glória do nome do Senhor Jesus. Foi isso que Jesus Cristo nos ensinou quando Ele escolheu esses homens. Só que, meu irmão, Jesus Cristo também tinha próximo dele pessoas importantes. A palavra do Senhor mostra que Jesus Cristo, ao seu lado, tinha chefes, autoridades do povo judeu, como Nicodemos, um homem que era chefe de sinagoga, mas que era discípulo de Cristo. A palavra do Senhor mostra, meu irmão, que Jesus Cristo tinha do seu lado pessoas do governo, como o senador José de Arimateia, que foi tão importante quando Jesus morreu, porque foi através da influência de José de Arimateia que Jesus pôde ter um túmulo, cumprindo-se a palavra que estava predita pelo profeta Isaías há 800 anos atrás. A palavra do Senhor mostra, meu irmão, que Jesus Cristo, Ele também andava próximo dele pessoas de influência como o centurião, um homem que cuidava e comandava 100 soldados do império romano, que naquela época era o império mais poderoso que havia. Mas eram pessoas que seguiam a Jesus Cristo. Eram pessoas, meu irmão, que estavam com Jesus. Eram pessoas que estavam à porta. Eram pessoas que estavam com Ele, que andavam com Ele. Porque mostrando, meu irmão e minha irmã, para cada um de nós, que em Deus não há parcialidade. Mostrando que em Deus, meu irmão e minha irmã, todas as pessoas perante Ele são iguais. Mostrando que em Deus, meu irmão e minha irmã, não importa se você tem muito ou se você tem pouco. Não importa se você tem muito dinheiro, meu irmão. Tem gente, meu irmão e minha irmã, que pode encostar aqui nessa porta um carro de milhares e milhares de reais, pode ter muito dinheiro na sua conta bancária, mas dentro, meu irmão, na sua intimidade, no seu espiritual, no seu íntimo, meu irmão, não passa de um miserável. Meu irmão, Deus quer levantar homens e mulheres cheios do seu Espírito Santo. Deus é um Deus que nele não há parcialidade. Deus é um Deus que levanta o pobre, mas também ergue o rico. Meu irmão e minha irmã, Deus é um Deus que não está ligado naquilo que nós temos materialmente. Deus é um Deus que quer nos dar, meu irmão e minha irmã, uma alma sarada, um espírito sereno, um local, uma vida, meu irmão e minha irmã, verdadeiramente abundante. Deus é um Deus que está de portas abertas, de braços abertos para cada um de nós. Tem muitas pessoas que não entram na igreja achando que a igreja é lugar de gente inculta, de gente que não conhece, de gente que não sabe. É também, meu irmão, mas a igreja é um local de todo o povo, meu irmão. A igreja é um local onde todos nós devemos buscar a presença do Senhor. A igreja é um lugar onde todos nós, meu irmão e minha irmã, devemos buscar pela presença de Deus, pelo Espírito Santo de Deus, porque Ele de fato é quem nos completa. É Deus, meu irmão. Não é o que nós temos, podemos comprar ou podemos ter. Tem gente que está na igreja só por aquilo que Deus pode dar para ele, meu irmão, e quando você tiver, o vazio vai continuar, porque é só o Espírito Santo de Deus que pode tirar de fato essa sede dentro da nossa alma. É isso que a palavra do Senhor nos mostra. Então busque, meu irmão, pelo Espírito Santo de Deus, e você pode ter o que você quiser, ou não ter nada nessa vida, mas você deita, dorme e é feliz, porque o Espírito Santo de Deus é quem nos completa em nome de Jesus. Jesus então vai escolher esses homens, e a palavra do Senhor aqui nos mostra que, enquanto Ele vai escolher esses homens, uma multidão está à beira, já seguindo Jesus.
Uma multidão já o segue e Jesus ainda não era famoso. A Bíblia diz que uma multidão já o seguia e ele precisou de um barco. Precisou de um barco para poder ficar à margem, porque senão a multidão o comprimia, como diz a palavra do Senhor. Mas Jesus ainda não era famoso. Jesus ainda não tinha o status que ele teve na sua morte. Jesus ainda não tinha o status que teve na sua ressurreição. Jesus ainda não tinha o status que tem hoje. Jesus para muitos era desconhecido, mas a Bíblia mostra que uma multidão já o seguia. Sabe por quê, meu irmão? Por causa da sede do povo pela palavra de Deus. O povo está sedento da palavra de Deus. As pessoas precisam de Deus na sua vida. Jesus, meu irmão, ele veio com uma proposta que não era religiosa. Ele veio com uma proposta diferente de tudo que havia até então. Aquele povo vivia preso em sistemas de homens. Aquele povo vivia preso em métodos humanos, com aparência de santidade. Mas aí, meu irmão, vem Jesus Cristo pregando uma palavra, meu irmão, com princípios da palavra de Deus, com autoridade, mas diferente de tudo o que as pessoas tinham visto. As pessoas começaram a dizer: eu preciso desse Deus, eu preciso conhecer esse Deus que ele está pregando. Ele fala com autoridade: eu preciso desse Espírito Santo que ele diz, que ele prega, que virá sobre nós. Eu preciso desse Deus que nos dará a eternidade, desse Deus que nos ama, desse Pai amoroso e não carrasco que a religião prega. Jesus começou a trazer esta informação, meu irmão. Ele começou a trazer essa palavra. E ele começou a pregar, meu irmão, fora das sinagogas. Jesus pregava nas sinagogas? Pregava. Mas Jesus Cristo também pregava na montanha. Jesus Cristo também pregava no deserto. Jesus Cristo pregava, meu irmão e minha irmã, nas escadarias pelas cidades. Jesus Cristo pregava no barco, como ele vai pregar aqui, em locais totalmente diferentes daquilo que a religião estava habituada a pregar. Sabe para quê, meu irmão? Para nos ensinar que todos os lugares por onde nós passamos, nós somos pregadores da palavra de Deus. Todos os lugares que nós estamos ali com o propósito de Deus. Não existe um lugar na terra que você, cheio do Espírito Santo de Deus, vá, que você não vá para um propósito. A palavra do Senhor diz que todas as coisas Deus fez com um propósito. E nós não entendemos isso muitas vezes. Onde nós vamos, meu irmão, nós pregamos a palavra. Nós somos muito mais do que crentes dentro do culto, por exemplo. Nós somos crente lá fora, meu irmão. Nós somos igreja lá fora. Nós somos igreja quando nós estamos no nosso trabalho e alguém está do lado da gente precisando de uma palavra e a gente sabe que essa pessoa está cega e a gente fica quieto. Jesus pregava em qualquer lugar que lhe dava uma oportunidade. Jesus pregava em qualquer lugar que lhe abria uma oportunidade, porque ele sabia, meu irmão, que qualquer lugar é lugar de transformação e de salvação de vidas, é o que diz a palavra do Senhor. É isso que nós precisamos entender. Jesus aqui então estava pregando. Ontem eu tive num velório. Está aqui o Magrão, a sua esposa. Perdoa, Magrão, ter que comentar sobre isso, mas é importante, meu irmão, para edificar a igreja. Ontem nós estivemos no velório da mãe do Magrão, Dona Ana, 81 anos de idade. E quando eu fiquei sabendo do velório, tomei conhecimento, nós estávamos indo para Florianópolis, aí atrasamos a nossa viagem, fomos lá. E meu irmão, quando eu cheguei lá, eu fiquei feliz. Vou usar essa palavra, muita gente não vai entender, mas daqui a pouco vai entender. Eu fiquei feliz, meu irmão, por poder olhar uma pessoa que aos 81 anos de idade viveu uma vida que valeu a pena ser vivida. Apesar de nós não nos prepararmos para a morte, apesar de nós não entendermos muitas vezes que a morte é simplesmente uma passagem para uma eternidade com o Senhor Jesus, aqueles que morrem com o Senhor Jesus, a Bíblia diz que não morrem, mas vivem com Ele eternamente. Então a Bíblia diz que lá no Salmo 116, preciosa é a vista do Senhor, a morte dos seus santos. Sabe o que Deus está dizendo? Que a morte é o começo de uma nova vida para nós e de uma vida de eternidade, onde não haverá mais choro, mais lamento, mais dor, mais tristeza, onde a antiga ordem já passou e eis que tudo se faz novo. É o que diz a palavra do Senhor. Mas por que, meu irmão, que eu fiquei feliz? Por ver, meu irmão, o Espírito Santo de Deus agindo na vida do Magrão, da sua família e de toda a família que estava lá. Sabe por quê, meu irmão? Porque eu pude ver lá o Espírito Santo de Deus colocando no coração deles. Eu amo, meu irmão, crente novo. Sabe por quê? Porque crente novo é cheio do fogo do Espírito. Crente novo é cheio da sede de anunciar Jesus Cristo.
Crente novo é cheio, meu irmão e minha irmã, de vontade de anunciar Jesus Cristo por onde ele está. Quando eu fui lá, eu fui pensando numa palavra de conforto, de consolo. Fiquei pensando, Jesus, me dá uma palavra agora que vai confortar o coração do magrão, da esposa, dos filhos. Quando eu cheguei lá, meu irmão, eu não precisei de palavra de conforto, porque o Espírito Santo já tinha confortado o coração deles. E sabe o que me chamou a atenção e me trouxe felicidade? Quando o magrão pegou a palavra para falar sobre a sua mãe, quando o seu irmão pegou a palavra para falar sobre a sua mãe, aqueles que mais precisavam de auxílio, aqueles que mais precisavam de consolo, aqueles que mais precisavam de um abraço, sabe de quem que eles falaram? De Jesus, meu irmão. Pregaram Jesus Cristo, porque todo lugar é lugar de pregar o nome do Senhor Jesus Cristo. Jesus está vivo e Ele pode mudar a nossa história. E a palavra do Senhor diz, meu irmão, que há mais sabedoria na casa onde há luto do que numa casa onde há festa. Pregaram Jesus Cristo, deram um recado, falaram que o tempo é hoje, que o momento é hoje. E a dona Ana? A dona Ana, meu irmão, está nos céus, nos braços do Senhor Jesus Cristo. Morreu, meu irmão, mas não morreu antes de ver a sua família salva. Eu tenho certeza que Deus levou ela com o coração aberto, com os braços abertos. E ela foi feliz, meu irmão, e está muito feliz para a honra e glória do nome dele. E agora, os filhos estão aqui pregando a palavra. Crente novo prega a palavra. Crente que tem o primeiro amor, prega a palavra. Aqueles que não perdem o primeiro amor, anunciam o evangelho. Mesmo em dor, mesmo em dificuldade, mesmo em perseguições, a palavra do Senhor mostra que aqueles que vivem o primeiro amor, meu irmão, eles não abrem mão de anunciar Jesus Cristo quando tem a oportunidade. E é isso que nós não podemos, meu irmão, deixar morrer dentro da igreja. É isso que nós não podemos deixar se apagar dentro da igreja. A palavra do Senhor diz, meu irmão, que muitos nos últimos tempos vão se tornar, sabe o que? Mornos. Sabe o que é morno? É aquele que não é frio, mas também não é quente. É aquele, meu irmão, que não diz que não vai fazer, mas quando faz, faz de qualquer jeito. É aquele, meu irmão e minha irmã, que tem a oportunidade de fazer a palavra, de pregar a palavra, de mostrar para o mundo quem é Deus e não faz. Não diz nem que não é, mas também não faz nada para dizer que é. E Jesus está dizendo, meu irmão, que estas pessoas, chegará um tempo que ele terá ânsia de vômito, diz a palavra do Senhor. Apocalipse capítulo 3. Sabe o que eu quero dizer para você nessa noite, meu irmão? Não perca o teu fogo do Espírito dentro de você. Não perca, meu irmão e minha irmã, o calor de anunciar a palavra do Senhor. Não perca o calor de dizer quem é o Deus que mudou a tua vida. Não perca, meu irmão, porque isso vai fazer Deus fazer grandes coisas na tua vida em nome de Jesus. Jesus aqui está anunciando essa palavra. Está mostrando, meu irmão, para esses homens o poder que há na palavra do Senhor. Está pregando com autoridade, está pregando com vontade, está pregando no deserto, mas não está deixando apagar o fogo do Espírito que arde dentro dele. E este fogo deve estar dentro de cada um de nós, meu irmão e minha irmã, para que os propósitos do Senhor, para que a obra do Senhor, para que a tua família seja salva, para que os teus amigos sejam salvos. Pregue a palavra em tempo e fora de tempo, diz a palavra do Senhor, meu irmão, e Deus vai mudar a tua história em nome de Jesus. Você vai ver, meu irmão, que Deus vai mudar a história desses camaradas, porque eles pregaram a palavra e porque eles proporcionaram, meu irmão, que a palavra do Senhor fosse pregada. Aqui no versículo 2, a palavra do Senhor diz que Jesus viu os barcos deixados ali, e aí, meu irmão, ele pediu o barco para Pedro. Simão, à época, ainda não era Pedro, e Simão lhe emprestou o barco. Deixa eu te fazer uma outra pergunta. Para que serve um barco de pesca? Para que serve um barco? Pergunta para o teu irmão, para que serve um barco de pesca? Qual é o óbvio? Pescar. Também, meu irmão, mas não só para isso. Primeiramente, o barco que Deus nos deu serve para pregar a palavra do Senhor. Precisamos entender isso. O barco que Deus nos dá, antes de servir para a pescaria, ele serve para pregar a palavra do Senhor. A prioridade de tudo aquilo que Deus nos dá, meu irmão, serve para a honra e glória do nome do Senhor. Serve para anunciar o reino de Deus. Serve para propagar a palavra do Senhor. Serve, meu irmão e minha irmã, para glorificar o nome do Senhor. Tudo que Deus nos dá serve para primeiro glorificar o nome dEle. Pregar a palavra dEle. Para você entender melhor. Certa vez eu fui convidado há alguns meses para ministrar a palavra numa empresa imobiliária. Uma imobiliária aqui de Itajaí que trabalha no setor imobiliário. Se ela não for a maior, ela é uma das maiores empresas no ramo imobiliário da nossa cidade.
talvez movimentam milhões todos os meses. Sabe o que eles costumam fazer, meu irmão, todos os meses? A primeira segunda-feira de todos os meses, faça chuva, faça sol, estejam todos ou esteja só metade, queiram alguns, não queiram muitos, todas as segundas-feiras do primeiro mês de todos os meses, eles fazem um culto de primícias dentro da empresa. Sabe o que é isso? É usar o barco que o Senhor nos deu para primeiro pescar, para primeiro pregar a palavra do Senhor e depois pescar. O nome da empresa, nas siglas do nome dela, o nome da empresa significa para a glória de Deus. E a gente não entende por que muitas pessoas estão sendo abençoadas. Meu irmão, na empresa, está escrito lá na sigla da empresa, para a glória de Deus. Isto é usar o barco que Deus nos dá para primeiro pregar a palavra do Senhor. Movimentam, ganham, Deus prospera, mas primeiro seja pregado a palavra de Deus. Outro dia eu estava no trânsito, e quando eu vinha sentido a rodoviária, eu vi alguns ônibus lindos, daqueles double decks. Os ônibus me chamaram a atenção quando eles estavam passando, porque a arte que eles fizeram era diferente de tudo que eu já vi, era muito lindo. E vinha uma frota, eram uns 5 ou 6 ônibus, todos iguais e todos 0 quilômetro. E eu fiquei olhando para os ônibus, chamando a atenção. Daqui a pouco, quando o ônibus virou a curva, que eu pude ver o para-brisa do ônibus, estava gigantesco, escrito assim, ó, a chave do nosso sucesso é Jesus Cristo. Isto é usar o barco que Deus nos dá, as ferramentas que Deus nos dá, para primeiro pregar a palavra do Senhor. Foi o que Pedro fez. Pedro aqui estava dando aquilo que Deus lhe deu, a ferramenta, a estrutura, todas as condições que Deus havia lhe dado, que ele já tinha para primeiro pregar a palavra do Senhor, meu irmão. Ontem, quando Deus começou a falar comigo, eu estava vindo de Florianópolis, eu, a Elisa e o B. E aí a Elisa estava quieta, o B já estava dormindo. Daqui a pouco o Espírito Santo começou a falar comigo que eu deveria usar mais as ferramentas que eu tenho para pregar a palavra do Senhor. E aí eu comecei a pensar, eu tenho pregado em cima do altar, tenho pregado na igreja, tenho pregado na rádio. Senhor, eu tenho pregado em tantos lugares. Quando eu tenho oportunidade, eu sempre aproveito, vezes eu perco também, como todos nós. Mas o que eu posso usar, Deus, para pregar a tua palavra? Porque de uma coisa eu tenho consciência: nada do que eu esteja fazendo é suficientemente bom diante daquilo que Deus já fez por mim. Nada que nós podemos fazer pelo Senhor é suficientemente, meu irmão, bom diante daquilo que Deus já fez por nós. Nós nunca teremos condições de pagar a dívida se nós quisermos pagar a dívida. É por isso que nós somos salvos, é pela graça, é o favor imerecido de Deus. Agora, meu irmão, tudo que Deus nos dá deve ser utilizado para a honra e para a glória do nome do Senhor, para a pregação do Evangelho, para a pregação da palavra. E aí, enquanto eu estava dirigindo, o Espírito Santo falou para mim: e o teu carro? E o teu carro? Por que tu não usa o teu carro para pregar a palavra? Na hora eu pensei, vou dar de oferta? O que o Senhor quer que eu faça? Dê o carro? Porque doido para isso eu sou. Vou dar o carro? O Espírito Santo falou para mim: não, tu não vai dar o teu carro. Pega o teu carro e começa a pregar a palavra do Senhor com o teu carro. O Espírito Santo falou para mim: pega o teu carro e começa a colocar no teu carro, faça frases de Jesus Cristo e coloca por todo o teu carro. Coloca no teu carro frases que Jesus Cristo falou, frases que Jesus Cristo anunciou. Prega a palavra com o barco que eu te dei, com esse carro. E aí eu entendi por que Deus me deu um carro tão grande, uma caminhonete. E aí ele falou assim: ó, mas eu não quero que você pregue como muita gente tem pregado, colocando o endereço da igreja, o nome da igreja, a frase da igreja, porque isso já tem demais. Isso não muda a vida de ninguém. Quem muda a vida da gente é Jesus Cristo. Então coloca a frase que Jesus Cristo mandou, que Jesus Cristo falou. E aí Deus já me deu todo o projeto, meu irmão. Vou chegar essa semana, eu estou orando agora para que Deus mande um camarada fera que possa fazer a arte de acordo com como Deus colocou dentro do meu coração. E você vai ver o meu carro cheio de palavras só ditas de Jesus Cristo, porque Deus mandou eu fazer isso, meu irmão. O que Deus já te deu? Essa é a pergunta que eu quero te fazer. O que o Senhor já colocou na tua mão? Qual é o barco, meu irmão e minha irmã, que Deus já colocou na tua mão? Você empresta para Ele pregar a palavra dEle nessa noite em nome de Jesus? Você tem condições de fazer isso? Você tem coragem de fazer isso?
Empresta, meu irmão e minha irmã, o barco para Jesus pregar aquilo que o Senhor já te deu. Empresta na mão dele, porque você não vai ficar sem, meu irmão. Você não vai ficar na mão. Virá uma grande colheita, uma grande pescaria. Virá um momento de honra sobre a tua vida, porque Deus é um Deus poderoso, meu irmão e minha irmã, que transforma a nossa vida em nome de Jesus. Mas primeiro, a pescaria, antes da pescaria, empresta para Jesus pregar. Aquilo que é nosso, meu irmão e minha irmã, no tempo da graça não é só nosso, é do Senhor. Dele, por Ele, para Ele são todas as coisas. Tudo que nós temos vem dele, meu irmão e minha irmã. Tudo que nós conseguimos conquistar, Ele nos deu. Que isso sirva para a glória do nome dEle. Que você tenha lá na tua empresa um escrito bem grande dizendo Jesus salva. Que você tenha no escritório lá onde você trabalha, quem sabe um bonequinho falando de Jesus. Qualquer coisa, meu irmão e minha irmã, que anuncie a palavra do Senhor. Mas que nós anunciemos a palavra, o Senhor vai mudar a nossa história em nome de Jesus. Isso é o que a palavra do Senhor nos ensina. E a Bíblia diz, meu irmão, que Pedro, ele empresta o barco. Ele empresta o barco para Jesus e Jesus prega a palavra. Jesus transforma, meu irmão e minha irmã, a vida de tanta gente com o barco de Pedro. Usa o barco de Pedro para anunciar o evangelho, para anunciar as boas novas. Vidas são transformadas. E aí a Bíblia diz no versículo 4, tendo acabado de falar Jesus, disse a Simão, vá para onde as águas são mais fundas. E a todos ele disse, lancem as redes para a pesca. Meu irmão, é isso que nós precisamos entender. Nós só chegaremos, meu irmão, em águas mais profundas, depois de ouvirmos o que Jesus tem a falar. Nós só chegaremos em locais mais elevados, só conseguiremos chegar em níveis superiores como nós estamos buscando, depois que Jesus Cristo falar. Lá no mundo, meu irmão, o ditado do mundo, e isso tem entrado dentro da igreja, isso tem contaminado muitas pessoas dentro da igreja. Lá no mundo, a teoria é, farinha pouca, o meu pirão primeiro. Lá no mundo, a teoria é, o bicho maior come o menor. Lá no mundo, meu irmão, as pessoas têm este entendimento. No reino de Deus, meu irmão, as coisas são diferentes. E nós não somos regidos pelo mundo. Nós somos regidos pelo reino de Deus. O que a igreja precisa entender, meu irmão e minha irmã, é que apesar de nós estarmos no mundo, nós não fazemos parte do mundo. Quando nós estamos em Jesus Cristo, apesar de nós estarmos no mundo, nós não fazemos parte do mundo. O que a palavra do Senhor está dizendo? Que apesar de estarmos no mundo, nós não estamos sujeitos às leis que o mundo nos impõe, mas estamos sujeitos à lei do reino de Deus. E no reino de Deus, meu irmão, a palavra do Senhor diz que aquele que quiser ser o primeiro, se faça o último. A palavra do Senhor no reino de Deus diz que aquele que quiser ser o maior, seja o primeiro servo. A palavra do Senhor, meu irmão, diz que no reino de Deus o poder do Senhor se aperfeiçoa na nossa fraqueza. A palavra do Senhor diz, meu irmão, que no reino de Deus Ele escolhe os loucos, os fracos, os insignificantes, os desprezíveis para o mundo, não para o Senhor, para tornar, meu irmão e minha irmã, em nada aquele que pensa que é. Sabe por quê? Para que diante dele ninguém se vanglorie, porque o poder é do Senhor. O reino de Deus, meu irmão e minha irmã, precisa estar sendo manifestado pela igreja. E a igreja não é regida pelo mundo, a igreja é regida pelas leis do reino de Deus. Temos que entender isso, para podermos de fato chegarmos a locais mais profundos, irmos além. Jesus, meu irmão, Ele vai dar aqui para esses discípulos uma instrução, para esses camaradas pegarem tantos peixes, que os seus barcos não vão comportar. Você tem o sonho, meu irmão e minha irmã, de pegar grande quantidade de peixe, de crescer, de alimentar a tua família, de mudar a tua história, de ter, meu irmão e minha irmã, a prosperidade de Deus na tua vida, em nome de Jesus? Então ouça o que Deus tem falado para você, meu irmão. Acredite no poder da palavra do Senhor. Acredite na prioridade da palavra de Deus sobre as nossas vidas. A Bíblia Sagrada vai dizer que Jesus manda eles irem a águas mais profundas. Sabe o que Pedro diz? Pedro diz assim: Senhor, nós já pescamos a noite inteira. Ali quem conhecia de pescaria era Pedro, meu irmão. Jesus era carpinteiro. Jesus não era pescador. Quem entendia do negócio, quem entendia da pesca, quem entendia do sistema, quem sabia que aquela hora não era horário de pescar, era Pedro. Mas, meu irmão, você já reparou que muitas vezes Deus coloca perto de nós pessoas que teoricamente sabem muito menos do que nós, mas se nós estivermos atentos, nós vamos pescar pérolas preciosíssimas para a nossa vida? Já aconteceu com você? Comigo, meu irmão, acontece sempre. Pessoas que aparentemente não vão nos acrescentar nada, mas quando eles falam, opa, uma pérola. Deus faz isso conosco. Deus fez isso com Pedro. Jesus, meu irmão,
Como eu disse para você, não era o Jesus que nós estamos pregando hoje. Era um Jesus desconhecido. E Pedro sabia que Jesus era filho de José de Nazaré, carpinteiro, pobre. Mas aí ele disse: Senhor, essa hora não é hora de pescar. Eu já fui, já peguei a noite toda, não peguei nada. Horário de pescar é a madrugada para amanhã. Mas pela tua palavra, Senhor, o Senhor está dizendo: eu vou. Sabe o que a palavra do Senhor está nos ensinando, meu irmão? Que a palavra de Deus, ela é mais poderosa e mais eficaz e mais verdadeira e mais, meu irmão, importante do que qualquer conhecimento humano, qualquer conhecimento que nós podemos ter lá fora. Se todas as coisas disserem para você: não vá pescar, mas Jesus dizer para você: lança a tua rede, porque você vai pegar a grande quantidade. Isso é viver pelo reino, meu irmão. Viver pelo reino é a economia inteira está voltada para o fracasso e você está prosperando e crescendo, porque você acredita na palavra que Deus tem para a tua vida. Viver pelo reino é você ver o local, a área que você trabalha em colapso e você seguro no meio desse problema todo, porque você não está sustentado por aquilo que as pessoas dizem. Você está sustentado pela palavra do Senhor Jesus sobre a tua vida, e a palavra dele é de colocar você por cima e não por baixo, é de fazer você crescer, é de fazer você chegar mais longe. Foi essa a palavra que Jesus disse: vão aos locais mais profundos. Meu irmão, Pedro tinha o conhecimento da pescaria, mas Jesus Cristo sabia o local onde estavam os peixes. Pedro tinha o instrumento, Pedro tinha o barco, Pedro tinha o conhecimento científico, mas Jesus é quem sabia onde estavam os peixes. Sabe por que muitas vezes nós temos tudo e não conseguimos pegar nada? Porque nós temos tudo, mas não temos a sabedoria. A sabedoria quem nos dá é Deus. Jesus sabia onde estavam os peixes, Pedro não sabia. A sabedoria quem tem é Jesus Cristo. A sabedoria é Ele que nos dá. E como que Ele nos dá? Provérbios 9, verso 10 diz: o temor do Senhor é o princípio da sabedoria, e o conhecimento do seu santo é entendimento. Temer a Deus, meu irmão, reconhecer a soberania do Senhor, colocar Deus em primeiro lugar nas nossas vidas, obedecer a palavra do Senhor, ficar atento à instrução que o Senhor nos dá, ler a palavra e além, e mesmo que tudo vá contra aquilo que a palavra diz, temer ao Senhor é o princípio da sabedoria. Quando nós temos sabedoria, meu irmão, nós vamos mais longe. Quando nós temos sabedoria, não importa as coisas que estejam acontecendo, importa que Deus nos deu sabedoria. E quem tem sabedoria, meu irmão, rompe e cresce. Por isso que nós precisamos mudar a nossa oração. Nós precisamos, meu irmão, entender que o que nós realmente necessitamos nessa vida não é coisas, mas é a sabedoria que o Espírito Santo de Deus nos dá. Salomão entendeu isso quando ele orou ao Senhor. Deus olhou para ele e disse: peça o que você quiser. Se Deus dissesse isso para você hoje, o que você pediria? Se o Espírito Santo chegasse para você hoje e dissesse: peça o que você quiser e eu vou te dar. Foi isso que Deus disse para Salomão. Sabe o que Salomão respondeu? Me dá sabedoria, Senhor. Me dá sabedoria para que eu possa governar esse povo que o Senhor me fez rei. É o que nós devemos pedir, meu irmão. Me dá sabedoria para eu poder educar os filhos que o Senhor me deu. Me dá sabedoria para eu poder gerir a empresa que foi o Senhor que me deu. Me dá sabedoria, Deus, para eu poder passar naquele concurso, para glorificar o teu nome. Quando eu lá chegar, eu serei um instrumento vivo para pregar a tua palavra. Me dá sabedoria, Deus. Salomão pediu isso e o Senhor olhou para ele e disse: já que você não me pediu nem dinheiro, nem a morte dos seus inimigos, quantos, meu irmão, que na hora de orar pede para Deus matar os inimigos? Se é eles que te levam mais próximos do Senhor, não mata não, meu irmão, glorifica a Deus pela vida deles. É por isso que Deus disse: se o seu inimigo tiver fome, dele de comer, se tiver sede, dele de beber, porque ele é o instrumento que eu uso para poder fazer você chegar cada vez mais longe. Se você não tiver inimigo, você se acomoda, mas quando você tem inimigo, você chega onde eu quero que você chegue. E Salomão saiu nessa oração, e Deus disse para ele: já que você não pediu, eu vou te dar o que você pediu, eu vou te dar sabedoria, mas eu também vou te dar riqueza como ninguém teve, vou te dar honra como ninguém teve, vou fazer de você próspero como ninguém foi, porque tudo o que você precisa de fato você já tem. A palavra do Senhor diz que rubis, riquezas, não se comparam à sabedoria que Deus nos dá.
Jesus tinha sabedoria. E por isso, meu irmão, a Bíblia diz que esses homens, quando tiraram as redes, quando puxaram as redes, a palavra de Deus diz que eles pegaram uma quantidade tão grande de peixes, que o barco começou a afundar. E quando o barco começou a afundar, Simão já fez sinal logo para o outro barco, para que viessem lhe ajudar, porque tamanha era a quantidade, meu irmão, não coube tudo dentro de um barco. Existem coisas que eu tenho falado muito aqui, e às vezes eu fico meio receoso e peço para Deus me dar uma outra palavra em relação a isso, porque parece que a gente se torna repetitivo. Mas a realidade é, meu irmão, que cada vez que eu olho para a palavra de Deus, cada vez que eu vejo o Senhor abençoar alguém, cada vez que eu vejo o Senhor abrir as portas do céu sobre a vida de alguém, nunca é sobre só uma pessoa, é sempre transbordante a bênção do Senhor. A bênção do Senhor nunca vai alcançar só a nós. A bênção do Senhor sempre vai alcançar a outros. Meu irmão, Deus nunca vai dar bênçãos àquele que não reparte. Deus nunca vai dar as maravilhas que Ele tem para cada um de nós, se nós não aprendermos a repartir com os outros. Se nós não aprendermos, meu irmão, a compartilhar com os irmãos. Se nós não aprendermos que aquilo que Deus tem para nós, não é só para nós, mas é para muita gente que está à nossa volta. Pessoas serão abençoadas através da nossa vida. Às vezes a nossa oração está me dá, não fazemos oração por ninguém. E Deus está dizendo: lembre-se do pobre, lembre-se do necessitado, lembre-se daquele que está na tua casa passando problemas, lembre-se daquele amigo que precisa de um abraço, lembre-se daquela pessoa que precisa de uma ligação, lembre-se dele, faça por ele, porque eu vou fazer por ti. Foi o que Pedro fez. A palavra do Senhor mostra que Pedro saiu e chamou os seus amigos para repartir, compartilhar daquela pescaria. Muitas vezes, meu irmão, nós não ganhamos a bênção do Senhor porque nós não entendemos que essa bênção é transbordante. Jesus, quando mudou a história da samaritana, Ele alcançou a cidade de Samaria. Jesus, quando pegou aqueles 5 pães e aqueles 2 peixinhos daquele menino que a gente nem sabe o nome dele, um dia quando nós chegarmos na glória, nós saberemos qual é o nome daquele menino. A dona Ana já sabe. A partir da vida daquele menino, Jesus alimentou uma multidão. Quando Deus mudou a vida de Abraão, Deus disse a Abraão: em teu nome serão benditas todas as nações da terra. Isso acontecerá, meu irmão, com cada um de nós. A bênção do Senhor é sacudida, transbordante, é calcada, sacudida e transbordante. A bênção do Senhor vai mudar a vida de muita gente que está à tua volta. Por isso, meu irmão, reparta aquilo que você tem. Aprenda a dividir aquilo que o Senhor já te deu. Às vezes, meu irmão, nós ficamos numa disputa, numa discussão que não leva a nada, com relação a dízimos e ofertas, por exemplo. Porque a lei dizia que o dízimo era obrigatório, e no tempo da graça não é mais obrigatório. Não é mesmo. Você não é obrigado a nada no tempo da graça, porque a lei dizia que nós tínhamos que dar 10% daquilo que nós tínhamos. 10% era para o Senhor e o resto era para mim. Na graça tudo isso foi quebrado, porque Jesus Cristo quebrou a lei na cruz do Calvário. Só que o que as pessoas não dizem muitas vezes, meu irmão, é que no tempo da graça, aqueles primeiros cristãos que servem de exemplo para cada um de nós, não se sentiam na obrigação de fazer nada, mas em compensação, tudo que eles tinham, eles faziam pelo Senhor. É o que a palavra do Senhor diz. No tempo da lei, a Bíblia diz que aquilo que nós colhíamos no milharal, as espigas que nós estávamos colhendo, se nós deixássemos cair essas espigas, nós não poderíamos juntar essas espigas que caíssem, porque delas se alimentariam os pobres, os necessitados, as viúvas, os forasteiros. No tempo da lei, meu irmão, era desse jeito. Isso era no tempo da lei. Sabe como é que é no tempo da graça?
eu pego esse mendigo, esse pobre, esse forasteiro, essa viúva, esse necessitado e coloco na minha mesa e sirvo do melhor que eu tenho. Aquilo que eu como, ele vai comer. É isso que a palavra do Senhor nos ensina. O tempo da lei, meu irmão, nós separávamos, isso aqui é de Deus, isso aqui é meu. No tempo da graça, meu irmão, dele, por ele, para ele são todas as coisas. Tudo que eu tenho é para a glória dele. Tudo que eu faço é para a honra dele. Tudo que Deus me deu serve também para fazer a obra do Senhor. Isso é o que nos ensina a palavra do Senhor. Isso é o que nós devemos fazer, meu irmão, para nós sermos abençoados. Foi isso o que Pedro fez. Pedro, quando viu o barco inundando de peixes, ele chamou outros, meu irmão, para compartilhar. Sabe qual é o nosso problema? Se nós vermos os barcos enchendo de peixe, nós vamos querer mais barco, mais barco, mais barco, mais barco, mais barcos, porque todo peixe é para mim, eu não vou dividir com ninguém. Egoístas, e por isso, meu irmão, muita gente afunda, porque são egoístas. Aquilo que o Senhor tem te dado, meu irmão, alimente outras vidas, compartilhe com o pobre, compartilhe com o necessitado, estenda a mão, meu irmão, porque não vai te faltar, ao contrário, Deus vai te dar cada vez mais. É assim que funciona o propósito de Deus. Deus nos dá cada vez mais quando nós entendemos, meu irmão, que aquilo que nós temos é para o reino de Deus. Eu abro as portas da minha casa e sirvo um banquete para o necessitado. Eu paro na rua e quando vejo alguém em necessidade, eu não faço qualquer coisa, eu dou um prato de alimento, eu pergunto se ele precisa de alguma coisa. Isso é o reino de Deus, meu irmão, atuando através de nós. E isso faz com que a bênção do Senhor venha cada vez mais forte sobre a tua vida, em nome de Jesus. Deus não erra quem abençoa, meu irmão. Você vai olhar e você vai perceber que aqueles que são extremamente abençoados são aqueles que mais fazem por aqueles que têm necessidade. Porque Deus não erra quem abençoa. Se você tiver um coração abençoador, Deus vai fazer grandes coisas por você. Talvez você não tenha condições de fazer grandes coisas, mas o pouco que você já tem já serve para alimentar a dor de alguém, meu irmão. Aquele pouco que você tem, quem sabe seja tudo o que o outro precisa para mudar a vida dele. E se nós fizermos isso, meu irmão, Deus vai mudar a nossa vida em nome de Jesus. Os barcos só se encheram daquela forma porque Deus, Jesus Cristo, conhecia o coração de Pedro. Jesus sabia que Pedro não ia ficar com todos os peixes. Pedro ia dividir os peixes. Pedro ia compartilhar os peixes. E por isso Deus o abençoou. Por isso o barco se encheu daquela forma. Por isso, meu irmão, tanta gente foi alimentada pelo poder do milagre que Deus realiza em nossas vidas. Deus quer alimentar, meu irmão, vidas e vidas através da sua casa. Através do trabalho das suas mãos, Deus quer fazer com que famílias inteiras sejam alimentadas. Você crê nisso em nome de Jesus? Você, quem sabe, hoje está orando para que Deus abra uma porta para você conseguir sustentar os seus filhos apenas. E Deus quer dar, meu irmão, para você sustentar os teus filhos e famílias inteiras no teu bairro. É isso que Deus quer fazer com cada um de nós, meu irmão. Quando nós entendermos que aquilo que nós temos é do Senhor, é para o Senhor, dedicarmos aquilo que Deus já nos deu para pregar a palavra do Senhor, meu irmão, Deus vai nos levar muito além. E aí a palavra de Deus diz que eles vieram com uma grande quantidade de peixes. E quando eles viram Jesus Cristo, Jesus estava no barco. Quando Pedro viu tudo o que Jesus fez, a Bíblia diz que Pedro se prostrou aos pés de Jesus Cristo, dizendo que não era digno daquilo que estava acontecendo. Realmente, quando a palavra do Senhor entra na nossa vida, quando Deus fala conosco, quando Deus mostra o seu poder, a primeira atitude que nós temos é de reconhecer que realmente nós não somos nada sem Ele. E a Bíblia diz que Pedro, ele teve essa atitude, ele se dobrou aos pés de Jesus, vendo aquele milagre maravilhoso. E aí a Bíblia diz que todos os discípulos, no versículo 8 ao 11, ficaram maravilhados, perplexos, a Bíblia diz, com aquela grandiosa pescaria. Deus quer fazer coisas grandes, meu irmão, ao ponto daqueles que olharem para você ficarem perplexos com o poder de Deus na tua vida. Você tem fé para isso? Você tem fé mesmo para isso? Você tem fé para colocar, meu irmão e minha irmã, aquilo que Deus já fez na tua vida em prol do reino de Deus, para que vidas sejam alcançadas, para que pessoas sejam transformadas? Você tem, meu irmão, fé para isso? O teu barco vai se encher de peixes, a tua vida vai ser transformada. Você será uma bomba relógio, meu irmão, na mão do Senhor, ganhando vidas,
transformando lares, mudando situações de pessoas. Vidas e vidas e vidas poderão ser transformadas pelo poder que Deus vai dar na tua mão. Desde que a gente entenda, meu irmão, o princípio do reino de Deus, que é muito, 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 muito diferente, meu irmão, da terra, daquilo que nós aprendemos nas escolas, daquilo que nós vemos nos jornais, a novela e tantas outras coisas nos ensinando. O reino de Deus é completamente diferente de tudo isso. Por isso que nós temos que estar atentos à palavra de Deus. Por isso que nós temos que estar atentos, meu irmão, àquilo que Deus pode fazer na nossa vida através da obediência a essa palavra. Essa semana eu estava lendo um livro sobre os grandes gênios da nossa sociedade, aos séculos passando, contando a história de cada um deles. E aí vi muitos, e um deles me chamou muita atenção, porque ele foi um grande médico, químico. Nasceu em 1822. O nome dele era, me perdoe aí quem sabe falar francês, tem que fazer biquinho para falar francês, eu não sei, né? É Louis Pasteur. Este homem, ele foi responsável por grandes avanços na medicina e na química. Este homem foi um grande cientista, responsável, por exemplo, pela criação da vacina da raiva. Você sabe que a raiva mata, né? Olha para o teu irmão e diz assim: a raiva mata, meu irmão. A doença da raiva, que matou tanta gente, dizimou tanta gente. Esse homem, ele descobriu a cura para essa doença. Este homem descobriu, por exemplo, algo que nós usufruímos demais hoje, meu irmão. Cada vez que você pega o leite do seu filho e consegue transportar o leite do seu filho, cada vez que você consegue abrir um pacote de leite, aquele leite ficar 3, 4 dias na tua geladeira, cada vez que você consegue refrigerar um leite e andar com ele por várias distâncias, cada vez que você consegue fazer isso, você só faz porque este homem descobriu um processo chamado processo de pasteurização, que é eliminar as bactérias. Isso nos deu qualidade de vida, meu irmão. Isso nos deu grandes avanços. Isso impediu com que muita gente ficasse doente. E foi esse homem que descobriu. E sabe o que mais me chamou a atenção? Foi a frase que as pessoas mais comentam sobre ele. A frase que ele escreveu, que ele falou, na verdade, dizendo: um pouco de ciência, conhecimento, nos afasta de Deus, muito nos aproxima. Enquanto tantas pessoas, meu irmão, ficam na mediocridade, são rasos, comem na mão de outros, aquilo que o professor da faculdade fala, aquilo que intelectuais de 5ª categoria assumem, e ficam passando teorias e teorias adiante, sem nunca na verdade ter vivido a verdade daquilo, porque aquilo não é verdade. Enquanto muitos, meu irmão, pensam dessa maneira, existem homens que fazem algo pela nossa sociedade. Existem pessoas que marcam a sua história. Existem pessoas que são instrumentos poderosíssimos de Deus em todas as áreas, meu irmão. Deus não quer usar pessoas apenas para pregar a sua palavra em cima do altar. Deus quer fazer, meu irmão, com que você seja o melhor lá na tua profissão, na tua área, no local onde você está, que você seja destacado. Sabe como é que esse homem descobriu isso? Pela sabedoria. A sabedoria que só Deus dá. Ele reconheceu, meu irmão, que quanto mais nós buscarmos, mais nós aprendemos e mais as coisas podem mudar. Quanto mais nós conhecemos a palavra do Senhor, mais a nossa vida pode mudar. Estes discípulos, meu irmão, entenderam tudo isso. E a Bíblia diz que eles conquistaram muitos peixes. Eles tiveram uma grande prosperidade. Mas a palavra do Senhor mostra que, apesar de tudo isso, eles ainda preferiram continuar com o Senhor Jesus. A Bíblia nos mostra que, apesar de tudo isso, eles preferiram continuar com o Senhor Jesus.
Aguce os teus ouvidos para isso que eu vou te falar agora. Sabe por que Pedro pegou tantos peixes e resolveu deixar todos aqueles peixes onde estavam e preferiu seguir Jesus Cristo? Porque a bênção, meu irmão, ela apodrece. A tua bênção de hoje, amanhã não tem valor nenhum. Aquilo que nós estamos buscando hoje, amanhã se torna obsoleto. Aquilo que nós tanto queremos hoje, amanhã se torna perecível. Por isso, meu irmão, que você vê tanta gente dentro da igreja e não rompe verdadeiramente em crescimento. Porque quando ela vem para a igreja, ela vem atrás da bênção e não atrás do abençoador. Ela quer viver uma bênção e não viver com o abençoador. Ela quer viver o benefício do evangelho, mas ela não quer viver as dores do evangelho. E aí sabe o que acontece? Ela até ganha bênçãos, só que o tempo vai passando, a bênção vai apodrecendo, e aí começa a ficar com cheiro de peixe podre. E aí tem que procurar uma bênção em outro lugar, e uma bênção em outro lugar, e aí começa a correr atrás de bênção e nunca verdadeiramente rompe diante daquilo que Deus verdadeiramente tem para a vida dela. Jesus deu muitos peixes para Pedro, mas ele queria fazer de Pedro pescador de homens. Era muito maior, meu irmão, do que tudo que ele poderia ter conseguido sozinho. Deus, meu irmão, já te deu muitas bênçãos, mas o que Deus tem para você é infinitamente maior do que aquilo que você tem imaginado na tua mente. Por isso, meu irmão, mesmo diante das bênçãos, é por isso, meu irmão, que essas igrejas que vendem bênçãos estão fadadas à destruição. Vai acabar, meu irmão. No último tempo, a igreja que o Senhor Jesus Cristo está levantando nessa terra, vai acabar a igreja da bênção. Vai se levantar a igreja daquele que abençoa, daquele que é poderoso, daquele que nós vivemos com ele, andamos com ele, independente da bênção. Vai acabar, sabe por quê? Porque um dia Deus abençoou, encheu o estoque de bênção, e aí começou a vender bênção na praia, peixe na praia. Vai acabar o peixe, ou o peixe vai apodrecer, meu irmão. Sabe por quê? Porque eles ficaram com a bênção e deixaram Jesus Cristo ir embora. Pegaram a bênção que Deus lhes deu e disseram: obrigado, Jesus, segue o teu caminho. Pedro poderia ter dito isso. Pedro poderia ter dito: Senhor, obrigado, muito obrigado pela grande quantidade de peixes. Eu não te devo nada, você não me deve nada. Afinal de contas, eu te emprestei o meu barco para você pregar. Então eu te emprestei o meu barco, você deu os meus peixes. Agora muito obrigado, Jesus, segue o teu caminho, eu sigo o meu. Pedro, meu irmão, ele preferiu seguir com Jesus Cristo. Pedro resolveu entrar nessa grande aventura, meu irmão, que é andar com o Senhor Jesus. Pedro entendeu, meu irmão e minha irmã, que aquele que abençoa, ele entendeu que, quem sabe por alguns momentos nós teremos aflições, problemas. Andar com Jesus é uma grande aventura, porque tem dias, meu irmão, que você senta na mesa do governador, tem dias que você senta entre as autoridades. Jesus era assim. Mas tinha dias que eles dormiam no deserto. Tem dias que eles dormiam ao relento. Tinha dias que um grande líder do povo colocava eles em casas. Tinha dias que eles não tinham uma casa para ficar. Mas eles aprenderam que com Jesus Cristo, apesar de nós, quem sabe, termos que dormir em desertos, passar por dificuldades, passarmos por aflição, na manhã seguinte, quando o dia amanhece, tem pãozinho quente na brasa, meu irmão. Porque Jesus nos prometeu o pão nosso de cada dia. Então tenha certeza, meu irmão e minha irmã, que ainda que com Ele você passe aflições, sem Ele, meu irmão, aquilo que você já conquistou hoje vai ser perecível, vai acabar. É isso que nós precisamos entender. E a igreja vai parar, meu irmão e minha irmã, de ter esse grande fluxo de pessoas. Sabe por quê? Porque pessoas entram na igreja derrotadas. Deus é um Deus misericordioso, amoroso, cheio de graça, cheio de amor. Deus nos abençoa. E aí quando nós tomamos a nossa bênção, nós batemos as mãos nas costas de Deus e vamos embora. E aí, meu irmão, andamos e vamos continuando, aquela bênção lá na frente acaba. E nunca vivemos a plenitude de Deus. O que eu quero te convidar nessa noite, meu irmão, é você andar com Jesus Cristo, aonde quer que Ele vá, aonde quer que Ele passar,
por onde quer que ele caminhar, meu irmão, que você vá com ele, porque o mais importante para cada um de nós não é aquilo que ele coloca dentro dos nossos barcos, não é aquilo que ele nos dá, meu irmão e minha irmã, nessa terra. O mais importante, meu irmão, é nós andarmos com ele por onde quer que ele for. É essa a mensagem que eu quero deixar para você. Se coloque de pé em nome de Jesus. Eu quero terminar essa palavra lendo um texto que eu vi essa semana de um outro grande homem que chegou a algum lugar. O nome dele era Brian Dyson, ex-presidente da Coca-Cola. Eu acho que se te oferecesse aqui a presença da Coca-Cola, você ia querer, não ia? Hã? Não? Vamos ser honestos, povo. Quem não queria? Só que olha o que esse homem disse no seu discurso de encerramento, quando ele estava passando a presidência. Olha o que esse homem falou. Imagine a vida como um jogo em que você esteja fazendo malabarismos com 5 bolas no ar. Estas são seu trabalho, sua família, sua saúde, seus amigos e a sua vida espiritual. E você terá de mantê-los todas no ar. Logo você vai perceber que o trabalho é como uma bola de borracha. Se soltá-la, ela rebate e volta. Mas as outras 4 bolas, família, saúde, amigos e espírito, são frágeis como vidros. Se você soltar qualquer uma destas, ela ficará irremediavelmente lascada, marcada, com arranhões ou mesmo quebradas. Vale dizer que nunca mais será a mesma. Deve entender isto. Tem que apreciar e esforçar para conseguir cuidar do mais valioso. Trabalhe eficientemente no horário regular do escritório e deixe o trabalho no horário. Gaste o tempo requerido à tua família e aos seus amigos. Faça exercício, coma e descanse adequadamente. E sobretudo, acima de todas as coisas, cresça na sua vida interior, no espiritual, que é o mais transcendental porque é eterno. Shakespeare dizia: sempre me sinto feliz. Sabe por quê? Porque eu não espero nada de ninguém. Esperar sempre dói. Os problemas não são eternos, sempre tem solução. O único que não se resolve é a morte. A vida é curta, por isso ame-a, viva intensamente e recorde. Antes de falar, escute. Antes de escrever, pense. Antes de criticar, examine. Antes de ferir, sente. Antes de orar, perdoe. Antes de gastar, ganhe. Antes de render, tente de novo. Antes de morrer, viva. Meu irmão, o que mais me chamou a atenção no discurso deste homem é que ele disse que sobre todas as coisas deve estar a nossa força espiritual. Deve estar o Espírito Santo de Deus dentro de nós. Deve estar Deus comandando todas as áreas da nossa vida. Deve estar o Senhor conosco em tudo que nós realizarmos. Deve estar o Senhor sendo considerado em todos os projetos que nós temos. E às vezes a gente vê crente dizendo que a Coca-Cola tem pacto com o demônio. Tinha um presidente cheio de Deus, reconhecendo o poder de Deus, a soberania de Deus, enquanto exercia o seu trabalho na função da empresa. Por isso, meu irmão, vamos nos voltar para a essência do Evangelho. Vamos nos voltar para a essência de que Jesus Cristo em nossas vidas é mais importante do que tudo. Vamos andar com Ele independente da situação em que nós estivermos. Vamos parar de murmurar e começar a compartilhar o pouco que nós já temos, porque isso vai trazer o muito de Deus sobre a nossa vida. Vamos entender, meu irmão, que no reino de Deus é desse jeito que funciona. Ou nós nunca vamos viver a essência do Evangelho e da palavra do Senhor. Vamos sempre pregar aqui que Deus liberta, que Deus cura, que Deus faz,
que Deus acontece, que Deus mudou a vida daquele e da outro, do outro. Vamos contar testemunhos de outros, meu irmão, mas Deus quer que nós mesmos, cada um de nós, tenhamos um próprio testemunho para glorificar o nome dele nessa terra. E Deus é um Deus de princípios. Por isso eu quero te convidar, meu irmão, nessa noite, a você viver essa aventura. Você que quer viver essa aventura com o Senhor Jesus. Você, meu irmão, que quer colocar Jesus na tua vida e ir com Ele, independente, meu irmão, da situação, independente do lugar por onde Ele for, para onde Ele te chamar, meu irmão, Deus pode te chamar para fazer uma coisa doida, meu irmão. Deus pode te chamar para isso, mas confie na palavra de Deus, porque se Ele te chamou, meu irmão, Ele vai honrar e Ele vai te levar a locais maravilhosos para a honra e glória do nome dEle. Ele não vai te deixar na mão. Estes homens, meu irmão, abriram mão de algo talvez muito importante para eles, mas hoje nós estamos aqui falando deles. Eles poderiam ter sido grandes pescadores, donos de grandes indústrias pesqueiras, e os seus nomes teriam morrido na história. Eles resolveram seguir Jesus Cristo, e 2000 anos depois nós estamos falando deles, se transformaram em pescadores de homens, porque aquilo que Jesus Cristo falou, Jesus cumpriu. Aquilo que Ele fala no teu coração, meu irmão, Ele vai cumprir. Talvez você ainda não saiba o que Jesus tem para você. Hoje é uma noite de você descobrir isso. Eu quero te convidar, meu irmão, a sair do teu lugar, vir à frente, entregar a tua vida totalmente ao Senhor, com tudo que você é, com tudo que você tem. Seguir Jesus independente do lugar onde Ele for. Receber dEle, meu irmão, aquilo que Ele tem para você. Jesus disse a Pedro: de você farei um pescador de homens. Jesus quer dizer para você nessa noite o que Ele quer fazer de você. Se você não sabe, saia do teu lugar e venha à frente. E nós cremos que o Espírito Santo de Deus nessa noite vai te dar a direção para a tua vida em nome de Jesus. Santo, Santo é o Senhor Deus poderoso, digno de louvor, Aleluia. digno de louvor. Tu és santo, santo, Aleluia. é o Senhor Deus poderoso, digno de louvor, digno de louvor. Amém. Muitas vezes nós achamos que o que nos falta para chegarmos e fazermos o que Deus quer que a gente faça, ou o que a gente tem sonho de fazer, nós achamos que o que nos falta é o recurso, é o dinheiro, é a capacitação. E a grande realidade, meu irmão, da palavra de Deus é que não é nada disso que nos falta. O que nos falta é a sabedoria de Deus na nossa vida. Jesus Cristo é a própria sabedoria. O Espírito Santo de Deus, a palavra do Senhor diz que é o Senhor quem nos dá sabedoria. Quanto dinheiro já passou na sua mão, na minha mão, e nós jogamos fora, e nós perdemos. E aí a gente ora: Senhor, se eu pudesse voltar no tempo e fazer de novo, se tu me desse de novo, eu não jogaria fora. Meu irmão, não dá para voltar no tempo. O que foi, foi. O que passou, passou. Nós jogamos fora porque nos faltou sabedoria. Se nós tivéssemos tudo de novo, sem sabedoria, nós de novo jogaríamos fora. Então é isso que nós devemos buscar de Deus. É isso que nós devemos buscar do Senhor. Que Ele nos dê nessa noite sabedoria, para nós irmos lá naquele problema que não se resolve, e ele vai ser resolvido em nome de Jesus. Para nós irmos lá no nosso trabalho e fazermos a diferença, a promoção que nós estamos esperando, aquilo que nós estamos buscando, virá se Deus nos der a sabedoria. A sabedoria, a palavra do Senhor diz que ela difere o justo e o ímpio.
o que serve a Deus e o que não serve. Nós só vamos nos destacar, meu irmão, diante dessa sociedade corrompida, injusta, hipócrita. Nós só vamos de fato chegar, meu irmão, mais longe, se nós tivermos o Espírito Santo de Deus em nossas vidas. E a sabedoria que procede dele, só dele, o conhecimento, o relacionamento, a intimidade com Deus. Por isso nessa noite eu quero orar com você, que tem no teu coração a sede pelo entendimento, pelo conhecimento de Deus, a sede por reconhecer Deus em todos os seus caminhos. Este é o princípio da sabedoria, diz a palavra de Deus. Todo o resto, meu irmão, virá, te acompanhará, cairá sobre você, descerá no teu colo, te procurará e você não vai precisar procurar. Tudo isso virá quando Deus estiver completamente em nossas vidas, em tudo que nós fizermos. Por isso, você que tem sede do Espírito Santo de Deus, nessa noite eu quero orar por você. Eu quero que os obreiros imponham as mãos sobre cada um e liberem uma palavra de presença do Espírito Santo, de renovo do Espírito Santo, de toque do Espírito Santo, de poder dado pelo Espírito Santo. Espírito Santo de Deus, nessa noite nós te pedimos, Senhor, venha sobre nós com a tua graça, Pai. Venha sobre nós, Senhor Deus, com a tua soberana vontade, Senhor. Venha sobre nós, Pai, nesta noite, Deus, para realizar em nós, Deus, o teu propósito, Pai, que vai acima da nossa própria vontade. Nessa noite, Espírito Santo de Deus, nós não queremos dizer para o Senhor o que o Senhor deve fazer, Pai. Queremos que o Senhor diga em nossos corações o que o Senhor quer que a gente faça. Espírito Santo de Deus, dá-nos a direção nesta noite, Senhor. Enche-nos, Deus, com a tua virtude. Enche-nos, Deus, com a tua graça. Venha sobre a tua igreja, Deus, nessa noite, Deus, trazendo renovo, trazendo, Pai, o fruto do teu Espírito, trazendo intimidade, Senhor. Nós clamamos pela intimidade contigo nesta noite, Senhor. Clamamos, Senhor, nesta noite por uma experiência, Senhor, como o Senhor deu a Simão e aqueles discípulos. Colocamos, Deus, nas tuas mãos tudo que o Senhor já tem nos dado, Pai, para que sirva de instrumento para a pregação do teu evangelho, da tua palavra. Deus, se o Senhor nos deu uma empresa, Senhor, que lá naquela empresa todos saibam que o Senhor Jesus Cristo é Rei. Se o Senhor, Deus, nos colocou num trabalho, que lá naquele lugar todos saibam, Deus, que o Senhor é o nosso Deus. Se o Senhor nos colocou numa faculdade, Deus, num círculo de amizades, que todos saibam, Deus, que o Senhor é Deus sobre nossas vidas. Que todas as ferramentas que nós temos, Deus, que o Senhor já nos deu, sirva para pregar a tua palavra, Deus. Espírito Santo, aqueles que têm entendido isso, Senhor, aqueles que têm realizado isso, nós te pedimos essa noite, Espírito Santo, leva-nos a um local mais profundo em ti, Deus. Leva-nos, Deus, a um local de mais intimidade contigo. Leva-nos a um local, Deus, onde ninguém sabe, Deus, que há peixes, mas o Senhor sabe. Dá-nos, Deus, uma ideia que ninguém teve. Dá-nos uma instrução, Senhor, que ninguém teve. Dá-nos, Deus, uma direção que todos, ao olharem para nós, vejam não a nossa força, mas a tua glória em nossa vida, Pai. O teu poder em nossas vidas. Espírito Santo de Deus, aquilo que o Senhor já tem nos dado, Senhor, que sirva para alimentar, Deus, aqueles que não têm condições, Senhor.
Senhor, dá-nos um coração, Deus, de compaixão, um coração, Deus, abençoador, um coração, Deus, disposto, Senhor, a fazer a Tua vontade, a fazer a Tua obra, a pregar a Tua palavra, a anunciar o Teu reino, a ir por todos os cantos do mundo. Deus, em nome de Jesus é o que nós te pedimos. Espírito Santo de Deus, visita a Tua igreja nessa noite, Senhor. Que todas as regras que estão lá no mundo, Deus, que aquilo que coordena, Deus, a vida lá fora, que a Tua igreja saiba, Deus, que apesar de nós estarmos no mundo, nós somos regidos, Deus, pelas leis do reino de Deus. Dá-nos, Senhor, força, Pai. Enche-nos, Deus, de fé, para nós andarmos, Pai, de acordo com a Tua vontade. Andarmos, Deus, de acordo com os Teus princípios, Senhor. E não permitir, Deus, que os princípios, Senhor, os valores, as regras, Deus, do mundo entrem na nossa igreja, Pai. Entrem na Tua igreja, Senhor. Entrem na nossa casa, Senhor. Entrem, Deus, na nossa empresa. Entrem, Deus, nas atividades que nós vamos tomar, nas decisões que nós vamos tomar, Pai. Que a Tua palavra seja primordial. Que a Tua palavra seja em primeiro lugar. Espírito Santo de Deus, fortalece cada um que aqui está, Deus. Que essa semana, Deus, seja uma semana de pescaria abundante. Que essa semana, Senhor, seja uma semana de multiplicação. Que essa semana, Senhor, seja uma semana de vitórias. Que o Teu Espírito Santo, Deus, coopere, Senhor, com os sinais que acompanham esta palavra, Deus. E os sinais dessa palavra, Senhor, é a multiplicação, é a abundância, é o crescimento, Deus, não apenas para nós, Pai, mas para todos aqueles que fizerem parte da nossa vida, Senhor. Todos aqueles que se encontrarem conosco nessa semana, que eles sejam abençoados por esta bênção transbordante que está sobre a nossa vida. Todos aqueles que tiverem contato conosco nessa semana, que eles possam ser abençoados, Deus, pela bênção que o Senhor já colocou em nossas vidas. Espírito Santo de Deus, queremos ir contigo, Pai, por todos os lugares, independente da situação, independente do local, Deus, independente do caminho, Senhor, a ser trilhado. Se nós estamos contigo, nós estamos seguros. Se nós estamos com o Senhor, nós declaramos que não temos medo. Se nós estamos com o Senhor, Pai, nós sabemos que há locais, Senhor, de refúgio em Ti, Deus. Ainda, Pai, que nós passemos por dificuldades, o Senhor traz, Senhor, o pão. O Senhor traz o maná. O Senhor tira a água, Deus, ainda que seja de rocha. A Tua palavra diz, Senhor, que ainda que nós tenhamos dificuldades, Deus, os nossos pés, Senhor, as nossas sandálias não se gastarão, as nossas roupas não serão desgastadas, porque Deus é um Deus que nos renova a cada dia, nos dá força a cada dia, nos leva cada vez mais fortes, Deus. Quando nós estamos contigo, Pai, e nós confiamos em Ti, e declaramos que o Senhor é Rei, declaramos que confiamos em Ti, declaramos que estamos contigo, declaramos que o Senhor é santo. Aleluia. É o Senhor. Você ouviu uma palavra de Deus com o pastor Fernando Francelino. Ministrações aos domingos, terças e quintas-feiras, a partir das 20 horas, no CI, Rua Heitor Liberato 1326. Todos são bem-vindos.